aula 3, e última aula de mapas mentais para educadores. Meu nome é Liz Kimura, eu sou expert na técnica dos mapas mentais há 21 anos, fiz a minha primeira certificação no ano de 2000 e faço mapas mentais há 26 anos, desde 1995. Então, aproveitando que amanhã vai ser dia 15 de outubro, dia dos professores, então, em homenagem aqui aos meus colegas de trabalho, apaixonados, né, em educar, em capacitar, em transformar as vidas, né, de crianças, adolescentes, adultos. Hoje eu estou nessa terceira noite, ministrando aulas falando dessa poderosa, simples, mas poderosa técnica dos mapas mentais, sendo aplicadas dentro desse nosso universo educacional. Hoje eu separei vários mapas para compartilhar a minha experiência, né, em utilizar essa técnica e de como o mapa mental pode ajudar no processo de aprendizagem dos nossos alunos. Então, agradeço imensamente para você que está aqui assistindo ao vivo e para todos que estiverem assistindo na gravação. Convido para deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar essa live, se você conhece algum professor, algum docente, alguém que dá aula, e inclusive pais e mães, tutores que estão ajudando suas crianças nessas aulas online, também compartilhe com elas. Eu vou iniciar com esse, deixa eu ver, acho que eu vou compartilhar aqui. Então, vejamos. Esse daqui é um mapa mental de uma queridíssima aluna, na época, a Fernanda estava com 8 anos de idade, cursando o 3º ano do ensino fundamental 1, e eu ministrei uma palestra na escola que ela estava estudando, e era uma sexta-feira, e na segunda-feira as crianças tinham que apresentar uma produção de texto. Então, ela aproveitou durante aquele final de semana em mapear, né, o tema ornitorrinco, e a partir dessas ideias, né, estruturadas, organizadas, mapeadas, né, nesse mapa mental, ela então redigiu essa redação, né, o que hoje chamam de produção de texto, e com isso a técnica do mapa mental facilitou que ela conseguisse escrever de maneira assim que o texto flui, né, evitando ambiguidades, contradições, repetições, mantendo o foco no tema, né, e lembrando de tudo que precisa ser escrito, né, com clareza de o que deve ser escrito em cada um dos parágrafos, né, qual que é a diferença entre macho e fêmea, tanto no período de incubação, como na quantidade de patas, de dedos, né, na pata, o país em que você encontra os ornitorrincos. Então, ela aprendeu lá no 3º ano, e hoje já está no Fundamental 2, né, continua utilizando para mapear as aulas, né. Então, eu penso, nossa, quanto mais cedo, né, as crianças aprenderem, é melhor. Não sei se você já ouviu falar do Christian Barbosa. Aquelas, né? Aproveitando que eu mencionei, deixa eu procurar aqui. Aquelas, né? A gente sempre vai lembrando de tanta coisa bacana para compartilhar, e já que eu falei, eu vou compartilhar um vídeo dele. Para quem ainda não ouviu falar, o Christian Barbosa, ele é autor do livro A Tríade do Tempo, né? Ele tem vários, acho que uma meia dúzia de livros ou mais, em que ele ensina sobre produtividade, e a mãe dele ensinou essa técnica dos mapas mentais quando ele tinha 7 anos de idade. Então, 7 anos estaria no 2º ano, né? Então,
aqui, deixa eu ver, tem um vídeo dele, deixa eu procurar aqui. Ok. Então, eu suponho que vocês estão enxergando o vídeo. Esse daqui é uma resposta que ele deu durante, sabe aquelas caixinhas de perguntas no Instagram? E perguntaram para ele, né, o que ele acha sobre a técnica dos mapas mentais. Então, vejamos aqui. Eu uso mapas mentais desde criança, quando a minha mãe me ensinou. E, cara, me ajudou muito na escola, me ajudou muito a resumir ideias, e me ajuda até hoje. Toda vez que eu vou criar alguma coisa, uma nova ideia, eu faço no formato de um mapa mental. Muito bom. E tem uma fera aqui, ó, que é a Liz Kimu. Então, o Christian Barbosa, ele tem, inclusive, um programa chamado MP40, que é a Mentoria Produtividade 4.0. E ele acho que são 3 ou 4 meses, né, de mentoria. Tem 3 grandes pilares, no pilar de novos conhecimentos, né, eu abro a aula ensinando a técnica dos mapas mentais para os mentorados dela, e fui convidada para ministrar aula não apenas na primeira turma, como na segunda turma também. Eu acredito que a terceira turma deva acontecer somente no ano que vem, em 2022. Depois eu mostro aqui. Ai, é incrível, né? A gente vai, planeja a aula e vai surgindo novas ideias durante a aula. Então, depois eu vou compartilhar um outro vídeo com vocês também. Mas o que eu vou mostrar agora? A dúvida da minha filha, ela teve, assim, né, eu ansiosa, né, louca para ensinar mapas mentais para ela, mas ela não curte tanto, né, não tem essa paixão como eu tenho, mas aproveitei a oportunidade ano passado, quando, bem no início da pandemia, ela veio falar, mamãe, me ajuda a entender pronomes, né, então eu falei, poxa, agora é a minha oportunidade de conseguir, como se diz, compartilhar aqui um pouco desse meu conhecimento, dessa minha paixão. Então, apesar da pergunta dela ter sido sobre pronomes, né, eu quis iniciar com a visão global, né? Então, isso que o mapa mental permite, né? Você ter, assim, uma visão do todo e conseguir se situar dentro de um contexto maior, né? Para aqueles que, né, são religiosos, que acreditam em Deus, tem essa expressão, né, de que às vezes a gente não entende, né, quais são os planos de Deus, porque a gente não tem essa visão do todo. Então, o que eu acho incrível na técnica dos mapas mentais é isso, né, você conseguir ter uma visão global do todo, porque você como professor, docente, né, de uma determinada matéria, você tem um amplo conhecimento sobre o assunto, né, e vai mostrar, assim, como fala, um pontinho, né, de todo esse conhecimento. E para quem está assistindo, né, os seus alunos, muitas das vezes é uma visão tão microscópica, né, é um zoom in, né, eu costumo usar essa expressão de zoom in e zoom out, né, como, por exemplo, não sei se você já navegou no Google Earth, em que é possível você, de repente, olhar, não sei, o espaço sideral, né, e fazer um zoom in, se aproximar da Via Láctea. E aí, dentro da Via Láctea, fazer um zoom in e se aproximar do sistema solar.
E aí você vai os vários planetas, pegar planeta Terra e dar um close-up, né? Aproximar aí sobre o planeta Terra e ver que dentro do planeta Terra temos 5 continentes, aí vai no continente americano, então vai fazendo esse zoom in, né? Ir detalhando ou se afastando para ter a visão do todo. Então, eu aproveitei para fazer mostrar esse plano de carreira dela como a vida de estudante. E desde a educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, cursos extras curriculares. Então, como ela já estava na época no 5º ano, eu nem lembrava mais dos detalhes da educação infantil, né? Acho que é maternal, berçário, maternal, prezinho, jardim, eu não lembro agora a sequência. Mas como já tinha passado, a gente nem detalhou, né? Mas quando chegamos no ensino fundamental, dividimos, né, entre o Fundamental 1 e o Fundamental 2, esse extracurricular, nós colocamos, por exemplo, esportes, aí dentro de esportes, judô, aikido, né, natação, ginástica, futebol. Então, entre esportes e judô, nós poderíamos ter um subnível chamado artes marciais, por exemplo, para entrar essas várias artes marciais, né? Então, o judô, kendo, aikido, né? Esse do que tem no final é um ideograma que significa caminho, filosofia de vida, né? E, por exemplo, dos esportes, a gente podia ter uma ramificação em aquáticos, né? Então, esporte aquático, então não apenas natação, mas vela e tantos outros, né? Esportes polo, né? Esportes aquáticos. Então, aqui tem ginástica, e aí existem, né, vários tipos de ginástica, ginástica rítmica, ginástica artística, né, antigamente conhecido como ginástica olímpica, né, e aí, por exemplo, um subnível para esportes com bola, então tem lá futebol, basquete, vôlei. Então, repare que o mapa mental, quando o aluno aprende a organizar a matéria, os assuntos em mapa mental, é fácil de organizar entre categoria, subcategoria e as diferentes variedades, né? Idiomas, eu listei aqui inglês, japonês, espanhol, né? Em artes, né? Música, dança, então de dança tem balé, sapateado e assim por diante, quer dizer, é uma infinidade de possibilidades, né? E aí nós então fizemos um zoom in, fizemos esse close-up, essa aproximação para o momento que ela estava vivendo, que era o ensino fundamental 1, 5º ano, e quando a gente fez esse zoom in, nós nos deparamos com as diferentes matérias, e a dúvida dela era sobre pronome, então nós abrimos um outro mapa mental sobre ensino fundamental 1, 5º ano, língua portuguesa, dentro de língua portuguesa, gramática, e dentro de gramática, pronomes, né? Então, para se situar, né, nesse contexto. E aqui um close-up dos pronomes, né? O que tinha no livro dela? Essa tabela dos pronomes pessoais, por exemplo, do caso reto, caso oblíquo, com as colunas entre singular e plural e primeira, segunda e terceira pessoa. E o que eu fiz? Eu traduzi essa tabela num mapa mental. Então, a partir desse tema aqui, pronomes, a gente colocou lá os pronomes pessoais, né, e os outros que estavam naquele trecho do livro, e por exemplo, quando nós temos palavras repetidas, ela fica hierarquicamente superior, mais próxima do centro. Então, repare, de pronomes pessoais, então, pessoais do caso. Então, caso ficou no nível anterior, que se subramificou para caso reto e caso oblíquo. É uma pena que
mesmo eu fazendo um zoom in, eu não consigo mostrar esse cantinho, porque aqui eu estou no Zoom, e o Telegram, o YouTube encaixa deixa eu ver, se eu fechar o meu vídeo, será que vocês vão conseguir enxergar o cantinho do papel? Porque eu estou vendo aqui no retorno que a minha câmera fica exatamente no trecho que eu quero explicar para vocês. Porque mostrando esse mapa para outras pessoas, né, em outras aulas, o que eu percebi? Que esse mapa está... ele deveria ser feito de outra maneira, né? Repare, quando você tem o caso reto e o caso oblíquo, quando eu coloquei pessoa e número no mesmo nível hierárquico, né, o mesmo nível de importância, né, na realidade, não é essa forma hierárquica não é a correta. Por quê? O número não é um detalhe do caso reto, né? O número é um detalhe de pessoa. É a pessoa que pode ser de primeira pessoa do singular ou plural, né? Ou segunda pessoa do singular e plural, terceira pessoa do singular plural. Então, o número, na realidade, ele é um detalhe da pessoa, né? Então, por isso que quando se ensina em mapa mental, é possível ajudar o aluno a compreender o grau de importância de cada informação, né? E essa hierarquização das palavras-chave entre o que é mais importante, o que é mais genérico, do que é detalhe, né? A diferença entre esses detalhes. Por isso que o mapa mental, ele realmente colabora, ele facilita muito o processo de aprendizagem do aluno. Eu vou agora mudar para um outro, aqui ó, esse daqui que eu quero mostrar para vocês. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de ser entrevistada pelo portal UOL de Educação, dentro do tema de vestibular. E o artigo foi intitulado Mapa Mental facilita a memorização de conteúdos para vestibular. E essa daqui é a versão atual, quando eu encontro no site deles, né? E essa daqui são fotos, né, print screens que eu fiz quando ele foi publicado originalmente. Então, tinha aqui, olha, 17 fotografias, porque eles me deram um artigo sobre a independência do Brasil, e conforme eu fui montando esse mapa mental, eles foram fotografando etapa por etapa. Só que na nova versão, no link, essas imagens não aparecem mais, é uma pena. Então, aqui, repare, do lado direito, então, tem o artigo que eles já estava publicado no site deles, então, eles imprimiram, foram 2 páginas, eu usei os 5Ws, 2Hs, para mapear essas informações. Então, escolhi uma cor para what, why, when, where, who, how e how much, e cada vez que eu encontrava a resposta para essas perguntas, né, entre o que, por quê, quando, onde, quem, como e quanto custa, eu fui grifando nessas cores. E aí, todas as palavras-chave, né, grifadas, eu fui colocando e organizando no mapa mental. Então, repare, a gente deve começar o mapa com um tema central. No caso, né, independência do Brasil, o artigo, repare, ó, independência do Brasil, 2 pontos, a separação política entre colônia e Portugal. Então, eu escrevi o título no centro,
né? Então, independência do Brasil, separação política entre a colônia e Portugal, e desenhei aqui a bandeira do Brasil, né? Que o mapa mental ele deve começar aí com uma imagem central. E eu, como eu já expliquei nas aulas anteriores, né, tenho preferência pessoal de iniciar a 1 hora com o lado direito. Vamos fechar a minha câmera de novo para que vocês consigam enxergar o cantinho da tela. Então, repare, aqui eu usei o código de retângulo, né? Todos os anos em que os acontecimentos, né, foram se desenrolando, eu coloquei, repare que eu risquei, né, 2 vezes para ficar mais grosso, e coloquei dentro de um retângulo. Então, dessa maneira, fica mais fácil de recuperar a informação. E quando nós organizamos no mapa mental de maneira hierárquica, então, repare, eu coloquei lá quando, né? Então, essa hierarquização é sempre do maior para o menor, para o macro, do macro para o micro, né? Do genérico para o específico. Então, quando a gente fala numa data, o que é mais genérico é o ano, né? Neste caso. A gente pode partir desde o mais genérico, como a era, né? O século, a década, né? E no caso, então, é o ano 1822, dentro daquele ano, o mês de setembro, né? E a data, dia 7. Né, quem? Né, então, quem que declarou essa independência do Brasil? Foi Dom Pedro, o príncipe regente. Né, e, ó, na medida do possível, um ícone, né, eu desenhando aqui o príncipe, né, com uma coroa. E o que aconteceu? Né, ele proclamou a independência do Brasil, por quê? Porque estava irritado com as exigências da corte. E então, em 1822, no mês de outubro, dia 12, né, foi aclamado imperador, e no dia 1º de dezembro é que ele foi coroado como Dom Pedro I. Né, a independência começa em 1808, né, com a chegada aqui da corte portuguesa, e dos enfrentamentos aqui com a colônia, e termina em 1824 com a primeira Constituição brasileira. Né? Repare, olha, os países envolvidos, né? Ou melhor, não países envolvidos, né? Qual que era aqui as crescentes pressões internas e externas, né? Então, na parte externa, a Revolução Francesa, a independência americana, e da parte interna, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolta Pernambucana, né? Então, o que estava acontecendo no Brasil, o que estava acontecendo no mundo. E para entender essa sequência do mapa mental, então, repare, a primeiro tronco, né, a introdução, eu coloquei como item 1. E aí, os detalhes foi indo, item 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, né? Então, aqui eu teria 1.6, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.1.1, né? Então, é dessa maneira que, digamos, a gente vai linearizar o mapa mental. Então, você consegue perceber essas diferentes categorias de informações entre introdução, motivos da separação, o rompimento, o reconhecimento, olha aqui, ó, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, e quando nós temos, por exemplo, uma frase, né, um texto, aí esses são os momentos que a gente usa aí meio que uma nuvenzinha para destacar, mas percebe que isso é uma exceção, a regra é organizar as palavras-chave de maneira hierarquizada. Então, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então, o dia do fico, com palavras do príncipe regente, né, respondendo isso em 9 de janeiro de 1822.
repare, ó, a colônia, né, esse rompimento, né, na colônia haviam pressões contra o controle de Portugal, isso estava, né, essas pressões crescem. Então, para expressar visualmente que crescem, eu coloquei cada letra, né, num degrau de uma escada subindo. Então, são tipos de anotações, de destaques que você consegue colocar no papel, que vai facilitar a recuperação desses dados, a compreender melhor essas informações, né? Esse, por exemplo, foi a minha primeira experiência com o mapa mental, no último ano da faculdade de Direito. Esse daqui é o livro, né, de Direito Civil, e no 5º ano a matéria que nós estudamos são Direito de Família, e esse daqui, repare, é a primeira página do índice, né? Então, como que a gente organiza um mapa mental? Da mesma maneira, começando com o tema central, dividindo em categorias de informações, de cada categoria, e hierarquizando aí essas palavras-chave, que no caso era cada ramificação aqui, cada tronco principal, cada tópico de informação, né, era um capítulo. Então, no caso, nós temos aqui, ó, capítulo 1, Introdução ao Direito de Família. Nós temos 5 palavras, e o mapa mental exige que a gente trabalhe apenas com as palavras-chave. Então, como o tema central já era direito de família, né, introdução ao direito de família, a palavra-chave ficou apenas introdução, que foi representado aqui com uma porta se abrindo, né? O segundo capítulo, ó, do direito matrimonial, e nós substituímos por um sinônimo que fizesse mais sentido, né? Casamento. E repare aqui, ó, no capítulo 1, nós temos o primeiro subtópico, né? Conceito e conteúdo do direito de família. Então, o direito de família já está no centro, nós colocamos como palavra-chave apenas conceito. Aí, no próximo tópico, objeto do direito de família. Palavra-chave apenas objeto. Princípios do direito de família, né? E assim por diante. Então, repare que, apesar de ter várias palavras como nome do capítulo, colocamos apenas aquela palavra-chave que é a principal. E nas páginas seguintes, repare, introdução, que era uma das ramificações, virou o tema central. E aí, a partir deste zoom-in, desse detalhamento, percebemos que conceito e conteúdo, eles são, como fala, outros conteúdos, né? Ele tem todo um conteúdo por trás, né, de cada uma dessas palavras-chave, que originalmente a gente escolheu apenas conceito como a única palavra-chave, mas conceito e conteúdo, né, tem igual importância, e de cada um deles os seus desdobramentos, os seus detalhes. Então, quando estudamos, fica mais fácil compreender a partir de uma visão global, e aí detalhar aquele conteúdo, aquela informação. E repare, esse daqui, nas primeiras páginas do livro, eu peguei o marca-texto, vários marca-textos coloridos, e criei uma legenda. Então, tudo que era exemplo ficava em rosa, fundamentação legal em verde, tadinho, ó, já até desbotou, faz já muitas décadas aqui que já usei isso daqui, ó, prazos em vermelho. Então, deixa eu mostrar aqui, né? Então, esse daqui que é o livro, né, que eu mostrei, e essa é o índice, e aqui, né, bem no começo do índice, então, essa legenda, de maneira que, para qualquer conteúdo que você estiver ministrando, sempre vai ter
tópicos de informações. Então, repare, a hora que eu estudava e questionava, mas qual que é o seu embasamento jurídico na sua argumentação? E aí eu pensei, você quer saber a lei? Então, repare, ó, eu tenho tudo que era mais importante grifado, e o que é a legislação em verde. Então, eu consigo rapidamente ver, olha, Código Civil, decreto-lei, número, barra, ano tal. Então, quando nós grifamos apenas, né, ensinamos os alunos a grifarem somente com amarelo, fica muito... É como se aquela visão, né, do espaço sideral, né? E aí grifar, então, planeta. Mas dentro do planeta tem continentes, tem vários países, cidades, então existe, assim, uma seleção de conteúdos que não dá para grifar somente com um amarelo. Aqui, por exemplo, quando eu vou ver prazos em vermelho, então eu consigo logo recuperar, ó, 6 meses, 3 meses, 2 anos. Então, de tudo que está grifado, quando é grifado em cores diferentes, fica muito mais fácil de recuperar essas informações. Então, quando um professor, um docente utiliza, um educador utiliza a técnica do mapa mental, isso vai facilitar não apenas o seu trabalho, né, o nosso trabalho como educadores, de você saber, né, o que você vai abordar, o quão profundo vai chegar em cada um desses itens, a facilitar aí esse processo de aprendizagem dos seus alunos, né? Deixa eu provar agora e dar uma olhada nos comentários. Deixe-me ver. Que engraçado. Eu mudei a tela que estava no monitor externo. Opa, voltou. Olá, novamente, Daiane. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Liz. Foi através dele que te conheci e todo o seu rico trabalho. Através do Christian Barbosa, que bacana. Fui aluna dessa mentoria. Ai, que top. MP40, turma 1 ou turma 2? Fabiana, agora sim. Deve ser a hora que eu tirei o meu vídeo, né? E outro vídeo que eu quero mostrar para vocês aqui. Aqui. Deixa eu compartilhar novamente. Esse de cá. Cadê a tela? Ele está com várias telas abertas. Então, eu acho que essa daqui é a melhor tela. Não sei se vocês também conhecem a Thaís Godinho, do Vida Organizada. Uma vez ela me convidou para participar de uma live dela sobre mapas mentais para crianças em idade escolar. E foi como fala, muito especial, porque nós tivemos a participação de nossos filhos. Então, aqui tem a Thaís com o Paul, eu e a Mayumi, e nós, né, mostrei vários vídeos, assim, mostrei vários mapas mentais, utilizando aqui os 5W2Hs, eu mostrei esse da independência do Brasil, e nós também fizemos uma prática, né, de mapas mentais sobre lanche, que era uma das coisas que diz que eles mais gostam da escola, é o horário do lanche. Então, deixa eu ver, acho que aqui no final, será que aqui, ó, a gente começa a mostrar aqui o lanche, o mapa que cada um fez. Ó, essa daqui ela fez, a minha filha estava fazendo do Stranger Things.
mas tem um momento aqui que nós montamos um mapa mental sobre o tópico de lanche, dividindo entre a comida, bebida, dentro de comida doce, salgado. Então, depois eu deixo aqui no link do vídeo esse pro, como se diz, para esse vídeo também, com a Thaís Godin, que inclusive, né, também agradeço ela, tantas oportunidades que ela me dá para conversar com os alunos dela. E, nossa, o nosso tempo aqui hoje já está se esgotando, eu tenho um compromisso na sequência, então eu quero me despedir de vocês contando que eu tenho assim, muito mais para compartilhar. Então, um dos convites que eu quero fazer, deixa eu ver, professora Fabiana, professora de filosofia no ensino médio, posso utilizar os mapas mentais como um elemento alternativo das aulas, substituindo trabalhos ou testes, por exemplo? Com certeza, nossa! Já pensou, mapas mentais sobre Platão, sobre Sócrates? Nossa, dá para utilizar muito, né? Penso em utilizar os mapas mentais de forma crítica também, onde os alunos podem fazer livres associações com conteúdo para além da memorização. Com certeza, vai ser incrível, incrível mesmo. Fernando, obrigado, Liz, aula top. Eu fico feliz que tenha gostado. E antes de me despedir, quero convidá-los a participar do curso online de mapas mentais. Deixa eu, acho que eu consigo abrir o link aqui. Ok, este é o link. Vamos copiar, Ctrl C, e abrir aqui, Ctrl V. E agora vamos compartilhar a tela para que vocês consigam enxergar. Aqui, compartilhando. Então, o curso online de mapas mentais, ele custa R$ 1.997 e pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 194,56. Ele tem 3 partes, né? A primeira parte é esse conteúdo previamente gravado, que são 5 horas e meia de duração, mais de 40 videoaulas, em que eu mostro, ensino desde a teoria dos mapas mentais, o passo a passo, né, de como fazer ele manualmente, inclusive, deixa eu colocar o meu e-mail aqui, né, instituto@liskimura.com.br. Então, se você quiser receber, né, a videoaula, né, aqui das leis dos mapas mentais, né, e né, do que fazer e não fazer no mapa mental, é só me mandar um e-mail que eu te encaminho um link para que você possa fazer o download dessas videoaulas, né? Então, essas 2 videoaulas estão aqui dentro, né, desse passo a passo, e eu também demonstro aqui 5 softwares. Falo de vários casos de sucesso, né, nacionais e internacionais, e aplicações práticas também, além da bibliografia indicada. Se você, por acaso, comprar o curso e falar, não, isso não é para mim, repare, ele tem 7 dias de garantia, né? De bônus, temos o tutorial completo do software FreeMind, e também o tutorial do software XMind. E a segunda parte do curso são as aulas ao vivo. Então, hoje é dia 14 de outubro de 2021, a próxima turma, que estamos com as inscrições abertas, é a turma turma 14,
Então, essa turma 14 vai ter aulas ao vivo nas 4 quartas-feiras de novembro, no mês que vem. Ah, que gostoso. Olha aqui, o querido Ricardo Ribeiro. Oi, Ricardo, seja muito bem-vindo. Ele também já foi aluno desse curso. E a segunda parte são as aulas ao vivo, em que eu aplico as dinâmicas de grupo, os exercícios práticos, né, as vivências, onde acho que acontecem realmente as grandes transformações, né, quando vocês me veem olhando aqui para o lado, é que eu tenho meu planner, né, aquele meu calendário anual, em que, então, são as aulas nas 4 quartas-feiras de novembro, dias 3, 10, 17 e 24. Então, no dia 3, a gente vai trabalhar o plano de aula em mapa mental, exercícios de palavras-chave, associação, né, de palavras-chave, demonstração do software FreeMind. E na segunda aula, nós trabalhamos gráficos do processo de aprendizagem. Então, o que é importante ensinar para as crianças no começo, no final, né? Como, quando que a gente deve fazer essas repetições, como e quando devem ser feitas as revisões para ajudar que essa memória fique em alta para os né, para os seus alunos. E a terceira e quarta aula, eu falo que são as minhas aulas favoritas, né? Na terceira aula, a gente trabalha os mapas mentais focados em aplicações acadêmicas, né? Então, como utilizar o mapa mental para fazer anotações durante uma aula, como gerar ideias e organizar essas ideias para redigir aí um texto, né, uma produção de texto, como fazer resumo de livro e como estudar, assim, muitos conteúdos, como, por exemplo, né, se preparar por grandes provas, Enem, vestibular, concursos públicos, certificações e assim por diante. E na última aula são as aplicações no trabalho. Então, como utilizar o mapa mental para uma reunião, apresentação, análise de contrato, perfil de cliente, de aluno, né? Utilizar para resumo de livro, brainstorm, entrevista de emprego, plano de negócios. Então, são os conteúdos que a gente aborda no último dia de aula. E a terceira parte, que vem dentro desse curso, é a primeira anuidade da comunidade. Então, eu acompanho os alunos durante um ano e ministro workshops, e o primeiro workshop que nós fizemos foi em maio, sobre como estudar inglês através dos mapas mentais. Tivemos um outro workshop de como identificar e organizar essas palavras-chave. Então, todos esses workshops, eles podem ser comprados separadamente, né? Ou quando a pessoa compra a anuidade, né, da comunidade, esses workshops já estão todos inclusos. E o meu presente para Dia dos Professores é convidá-los para 2 workshops. Então, um deles vai ser de mapas mentais para educadores. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Aqui. Então, sábado da semana que vem, dia 23 de outubro, das 15 às 18 horas, eu vou ministrar um workshop de mapas mentais para educadores. Então, se você é professor, docente, né, independente da matéria que você dá aula, ou se você é um coordenador pedagógico, psicopedagogo, esse é um workshop né, focado para educadores, em que nós vamos, então, colocar em prática isso que falamos dessa teoria durante estas noites. E para você, que é pai, mãe, tutor,
né, tio, primo mais velho, que acompanha, né, seus filhos, primos, sobrinhos a estudarem. Então, eu tenho um workshop voltado para vocês, que vai ser no sábado seguinte, né? Então, no sábado que vem, para os professores, e no sábado seguinte, dia 30, também no mesmo horário, das 15 às 18, voltada aqui para os pais. E como meu presente para o dia dos professores, quem quiser participar, né? Cada um desses workshops vai custar apenas R$ 47. É isso mesmo, eu vou repetir, R$ 47, né? Vai ser, sabe, um valor simbólico, né, para que todos possam usufruir desse conhecimento, né, para que eu consiga ajudar aí o maior número de pessoas possíveis. E se você tiver interesse em participar, eu preciso correr para o próximo compromisso. Então, eu já preciso encerrar a nossa live. Quem tiver interesse em participar desse workshop, cada um deles vai custar R$ 47, ele vai ser gravado, então esse é o valor que eu estou oferecendo para quem quiser assistir ao vivo, e depois essa gravação vai ser comercializada a R$ 97. Então, eu aguardo o envio do comprovante para o meu e-mail, para que eu possa lhe mandar o link da aula no Zoom. Então, essas aulas vão ser ministradas no Zoom, sim, será online, ao vivo e totalmente prático, né? Então, nós vamos colocar na massa, vamos construir um mapa mental juntos. Eu vou grudar aqui a folha de flip chart para mostrar como construir um plano de aula, usando papel e canetas coloridas, como utilizar isso em software também. Então, vamos focar em como montar plano de aula, como escolher palavras-chave, como fazer brainstorm. Então, tudo isso vai ser nesses 2 próximos sábados, né? Se você quiser participar dos 2 eventos, então 47 vezes 2, né? Ou então apenas, né, um deles, só me avisa no e-mail. Eu agradeço imensamente para quem está aqui assistindo ao vivo, e para quem está assistindo a gravação, e eu vou, se vocês puderem compartilhar, né, essas aulas aqui com os outros professores, educadores que você conheça, para que eu possa ajudar aí o maior número de pessoas. Essas aulas não vão se repetir, porque a ideia é fazer a gravação, e aí depois quem tiver interesse, então, vai ter a opção de comprar ela gravada. Gratidão para cada um de vocês que estão assistindo aqui ao vivo, e para quem está assistindo a gravação, aguardo o seu like, me mande aí o seu comprovante, espero te ver nos próximos sábados. Até logo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!